Você já teve a sensação de que o mundo inteiro depende de você? E ao mesmo tempo, ninguém parece perceber o quanto você está cansada? Acordar cedo, preparar o café, arrumar o filho, correr pro trabalho, resolver tudo sozinha, e ainda tentar lembrar que existe uma mulher aí dentro, que também precisa de cuidado, amor e tempo para sonhar. Ser mãe solo não é só uma função. É um ato de coragem diária. É carregar o peso de 2 papéis, o medo de falhar e mesmo assim, continuar de pé sorrindo, disfarçando o cansaço, fingindo que tá tudo bem quando por dentro a vontade é só chorar 5 minutinhos sem interrupção. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sem romantizar, sem filtro, sem frases prontas. Eu quero te mostrar meu dia a dia como mãe solo, e mais do que isso, quero que você se enxergue nele, porque eu sei que de alguma forma, você também vive essa rotina. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é fraca. Você não é insuficiente. Você não é a que deu errado. Você é uma mulher poderosa que talvez só tenha esquecido, no meio da correria, o quanto já conquistou. E sabe por quê? Porque a sociedade te ensinou a se cobrar o tempo todo. Porque te fizeram acreditar que uma mulher sozinha não dá conta. Mas a verdade é que você dá conta de tudo. E o problema é exatamente esse. Você aprendeu a sobreviver, quando merecia viver de verdade. Eu sei como é difícil. Quando você deita à noite exausta, e o silêncio finalmente chega, junto com ele vem aquele turbilhão de pensamentos. Será que tô fazendo o suficiente pro meu filho? Será que ele vai sentir falta do pai? Será que um dia vou conseguir ter tempo para mim de novo? E mesmo com todas essas dúvidas, você levanta no dia seguinte, veste a capa invisível de super-heroína e vai de novo. Mas no fundo, você não quer só sobreviver, quer prosperar. Quer se olhar no espelho e ver brilho de novo. Quer reconectar-se com a mulher que existe por trás da mãe, com a força que antes parecia adormecida. E é exatamente isso que o Despertar das Poderosas propõe. Um chamado para você lembrar que ainda pode ser tudo o que sonhou, mesmo sendo mãe, mesmo sozinha, mesmo cansada. Mas antes de chegar lá, eu quero abrir meu coração e te mostrar a realidade sem glamour. Porque eu sei que às vezes a gente vê nas redes sociais aquela versão editada da maternidade, a mãe com o cabelo arrumado, o filho comportado, a casa organizada, e parece que só a gente vive o caos. Mas aqui nesse canal não tem edição. Aqui tem verdade. E a verdade é que tem dias que o almoço é o resto do jantar, o cabelo fica preso num coque improvisado e a gente comemora só de conseguir tomar um café quente. Tem dias que o cansaço é tanto que até o sorriso pesa. Mas também tem dias de vitória, aqueles momentos pequenos que ninguém vê, mas que pra gente valem um mundo. Quando o filho te abraça e diz: mãe, eu te amo. Quando você paga uma conta sozinha e sente orgulho. Quando olha pro caos e pensa: eu tô conseguindo. Porque é isso que mulheres poderosas fazem. Elas caem, mas não desistem. Elas choram, mas seguem. Elas cansam, mas não param. Então, se você tá aqui me ouvindo agora, é porque dentro de você existe uma voz pedindo por mais. Mais força, mais equilíbrio, mais amor próprio, mais brilho. E é exatamente essa mulher, a que existe por trás da mãe, que a gente vai despertar juntas. Hoje eu vou te mostrar a realidade do meu dia, sem filtro, sem vergonha, com todas as imperfeições, para que você veja que não precisa ter uma vida perfeita para ser uma mulher poderosa. Porque poder não é ausência de caos. Poder é aprender a florescer mesmo no meio dele. Então respira fundo, pega seu café, ou seu copo de água gelada, porque eu sei que às vezes é o que dá tempo, e vem comigo viver um dia na vida real de uma mãe solo poderosa. O despertador toca. Não é o som suave de um spa nem a música calma de uma playlist matinal. É o toque estridente que anuncia mais um dia de batalha. Você respira fundo e pensa: bora, mais um dia. Antes mesmo de sair da cama, o cérebro já começa a rodar uma lista mental de tarefas: uniforme, lanche, mochila, trânsito, trabalho, contas, janta, banho do filho, dever de casa, roupa para lavar, e em algum lugar no meio dessa lista, existe um espaço minúsculo para você. Mas ele sempre acaba ficando pro fim, ou simplesmente para depois.
Ser mãe solo é viver com o despertador da responsabilidade ligado 24 horas. É dormir com a cabeça cheia e acordar com o coração pesado, mas ainda assim levantar, porque tem um rostinho te esperando na outra cama, alguém que acredita que você é invencível. Amanhã começa. Entre o mãe, cadê minha blusa? E o não quero esse pão, você tenta manter a calma, sorrir e lembrar que o amor também está nos detalhes. E de repente, quando ele te dá aquele beijo antes de sair para a escola, tudo faz sentido de novo. Mas aí vem o segundo turno, o trabalho. O olhar cansado disfarçado com corretivo, o café que já esfriou, as mensagens não respondidas e o peso de parecer sempre forte. Quantas vezes você já teve que engolir o choro no banheiro para voltar com um sorriso profissional? Quantas vezes quis desabar, mas lembrou que não tinha ninguém para te substituir? E é aí que mora o poder. Porque ser mãe solo é viver um equilíbrio constante entre o caos e o amor. É transformar o medo em força, o cansaço em aprendizado, e a solidão em presença de si mesma. Entre uma tarefa e outra, você responde à escola, resolve um boleto, manda mensagem para alguém da família pedindo ajuda, mesmo sabendo que talvez não venha, e ainda encontra tempo para pensar em como melhorar sua vida. Porque no fundo, você quer mais do que sobreviver, quer ter orgulho do caminho que está construindo. E a rotina segue. Chega a tarde e vem o momento de buscar o filho. Aquele sorriso que ele te dá quando te vê na porta é um abraço para a alma. Mesmo cansada, você sente o coração se acalmar. É como se aquele instante apagasse todos os não vou dar conta, que você pensou ao longo do dia. Mas logo o relógio te lembra, ainda tem dever, banho, janta, casa para arrumar e, claro, aquele trabalho que você trouxe para casa. E é nesse ponto que muitas mulheres se perdem no turbilhão do fazer. Porque ninguém ensinou a gente que também é importante parar. Que se permitir descansar não é fraqueza, é necessidade. Então você improvisa. Enquanto ele toma banho, você faz o arroz. Enquanto ele faz o dever, você dobra as roupas. E quando ele finalmente dorme, o silêncio volta. Mas dessa vez é diferente. Agora é o seu momento. Você deita, olha pro teto, pensa em tudo que viveu no dia, e um pensamento invade. Será que um dia vai ser mais leve? E eu quero te dizer, vai. Vai ser mais leve quando você parar de se culpar por não ser perfeita. Vai ser mais leve quando entender que não precisa fazer tudo sozinha para ser suficiente. Vai ser mais leve quando perceber que o poder não tá em não sentir dor, tá em continuar mesmo sentindo. No fundo, toda mãe solo é uma mulher que aprendeu a dançar com o caos. Você equilibra pratinhos invisíveis. Administra o tempo, o medo e o amor, tudo ao mesmo tempo. E faz isso com uma força que muitas nem percebem. Mas deixa eu te lembrar de algo. Você também é uma mulher. Você também tem sonhos, desejos, vontades. E eles não morreram quando a maternidade começou. Só ficaram guardados, esperando o momento certo para florescer. E talvez esse momento seja agora. Porque o que te torna uma mulher poderosa não é ter uma rotina perfeita. É ter coragem de se olhar no espelho, com olheiras, cabelo bagunçado, e ainda dizer, eu tô orgulhosa de mim. Você não precisa de um cenário ideal para brilhar. Você é o cenário. O brilho tá na forma como você transforma uma rotina comum em uma prova diária de amor e superação. E se ninguém te disse isso hoje, você está indo muito bem. Mesmo cansada, mesmo duvidando, mesmo tropeçando. Cada refeição improvisada, cada gargalhada entre o caos, cada vez que você segura o choro para não preocupar seu filho, tudo isso é prova de que você é uma guerreira silenciosa. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você ainda consegue sonhar. Sonhar com uma vida mais leve, com um futuro melhor, com a mulher poderosa que você sente que nasceu para ser. E esse sonho, minha amiga, é o combustível que vai te tirar do automático e te colocar de volta no centro da sua própria vida. Porque quando você começa a se ver como uma mulher poderosa, não por causa da aparência, mas pela coragem, tudo muda. Você começa a se cuidar diferente, a se posicionar diferente, a ensinar seu filho pelo exemplo. E é aí que a rotina deixa de ser só sobrevivência e vira propósito. Você entende que ser mãe solo é uma missão, sim, mas também é uma oportunidade divina de renascer, de mostrar pro mundo o que é força de verdade.
Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine. Imagine acordar num dia qualquer, olhar pro espelho e pela primeira vez em muito tempo, não ver o cansaço, mas o orgulho. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou forte. Imagine sentir leveza na alma, mesmo com 1000 coisas para fazer. Ter um tempo só seu, sem culpa. Fazer as pazes com o passado e com aquela mulher que um dia se cobrou demais por tentar ser tudo ao mesmo tempo. Agora, imagine olhar pro seu filho e perceber que ele não precisa de uma mãe perfeita, ele precisa de uma mãe presente, confiante e feliz, e que ao te ver forte, ele aprende o que é resiliência. Ao te ver cuidando de si, ele aprende o que é amor próprio. Ao te ver sonhando de novo, ele aprende o que é coragem. Essa é a mulher poderosa que vive dentro de você. A mulher que não espera mais o momento ideal. Ela cria o momento. Ela não depende de ninguém para se sentir completa, porque ela se basta. Ela sabe que é mãe, mas também é mulher, amiga, profissional, amante da vida. Ela não vive só para cuidar dos outros, mas também para florescer. E sabe o que muda quando essa mulher desperta? Tudo. A rotina continua, mas o olhar muda. O mesmo café frio vira pausa de gratidão. O mesmo espelho, antes símbolo de exaustão, vira lembrança de superação. O mesmo cansaço vira combustível para ir além. A mulher poderosa não nasce pronta. Ela nasce das cicatrizes, dos eu não aguento mais seguidos de mas eu vou tentar mais uma vez. Ela nasce quando entende que o amor por si mesma é a base de tudo. E eu sei que essa mulher tá aí dentro de você. Ela só tá esperando um empurrão para acordar. Talvez esse empurrão seja esse vídeo. Talvez seja essa fala agora. Ou talvez seja o simples fato de você estar aqui me ouvindo e sentindo lá no fundo do peito que sim, existe algo maior reservado para você. Porque o despertar das poderosas não é sobre virar alguém novo, é sobre se lembrar de quem você sempre foi. Deus não errou quando te escolheu para essa jornada. Ele sabia que mesmo cansada você brilharia. E é hora de voltar a brilhar, mãe poderosa. Não amanhã, hoje. Agora que você chegou até aqui, eu quero que você se faça uma pergunta bem simples. Se nada mudar, eu quero continuar vivendo assim daqui a um ano? Pensa bem. Quantas vezes você já prometeu para si mesma que quando der tempo, quando as coisas se acalmarem, quando eu tiver ajuda, você vai cuidar de você? Mas esse quando nunca chega. E a verdade é que o momento perfeito não existe. O que existe é a decisão perfeita. A decisão de dizer, eu mereço mais. Mais amor, mais paz, mais brilho, mais eu. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Um convite para algo que pode e vai mudar a forma como você se enxerga como mulher, mãe e ser humano. O despertar das poderosas não é um curso. É um reencontro. Um espaço feito por mulheres reais como eu e você, que cansaram de sobreviver e decidiram viver com propósito, com autoestima e com poder. Lá dentro, você vai aprender a equilibrar sua vida sem se perder de si mesma. Vai entender como reconstruir sua autoestima, cuidar das suas emoções, organizar suas finanças, despertar sua sensualidade e, principalmente, lembrar que você não é só mãe, você é uma mulher inteira. Mas o mais transformador é que enquanto você se fortalece, o seu filho também cresce vendo o poder da sua jornada. Porque quando uma mãe desperta, uma geração inteira muda junto. Então, eu quero que você faça isso agora. Não depois, não amanhã. Agora. Clica no primeiro comentário fixado e vem conhecer o despertar das poderosas. Eu preparei algo especial lá dentro, algo que vai te fazer olhar para si mesma com os olhos que você merece. Os olhos de uma mulher que finalmente se escolheu. E antes de você sair desse vídeo, guarda essa frase com você. Você não precisa esperar o mundo te aplaudir para se sentir poderosa. Basta decidir se levantar, e o mundo vai ter que assistir. Então vem despertar tudo que sempre existiu aí dentro. Porque o seu poder não se perdeu, ele só estava adormecido. E hoje, ele acaba de acordar.